não provoca mudança. O que é provocado pelo emocionalismo não provoca modificações, não produz frutos, não produz sustentabilidade. Aquilo que é provocado pela emoção, de maneira nenhuma vai fazer com que você tenha uma ampliação da sua visão espiritual. Não amplia, não promove a ampliação da visão, não promove uma mudança de mentalidade, não intensifica as atividades espirituais. Tudo isso é o que eu chamo de avivamento negativo. Negativo. Não se iluda, ainda que eu, repito, goste de tudo isso, de ver tudo isso, mas não me iludo mais quando eu vejo um crente correndo, pulando, saltando. Não estou dizendo que não gosto, pelo amor de Deus, só estou dizendo que não me iludo mais, porque antes para mim aquilo era o avivamento. Mas eu nunca esqueço de uma experiência que para mim foi dolorosa. Eu preguei num congresso de jovens no interior, aqui no Ceará. E eu lembro que foram 3 noites de intensa manifestação. Eu vi crentes caindo, correndo, pulando, marchando, saltando. Crentes caindo de joelhos diante do altar. Alguns foram até batizados com o Espírito Santo. Ou pelo menos eu os ouvi falar em línguas. E aquilo para mim foi um avivamento. Vim embora, passou-se uns 3 meses, eu reencontrei o líder da mocidade daquela igreja. E eu perguntei para ele: e aí, irmão, como é que está a igreja? Está bem. E a mocidade? Ele disse: pastor, depois de 15 dias a metade se desviou. Depois daquele congresso, 15 dias depois, a metade se desviou. Eu disse: puxa, mas... E toda aquela manifestação, aquele movimento todo. Então a partir daí eu comecei a pensar do que de fato seria avivamento. Aleluia. Eu confesso a vocês que eu cheguei a um ponto de pensar que às vezes é preferível que vocês me ouçam como estão me ouvindo agora, em silêncio, mas que depois saiam daqui sabendo o que eu falei, que coloquem em prática o que ouviram, e que deixem a mensagem enraizar no coração, brotar e posteriormente produzir frutos, do que gritar histericamente sem ouvir uma só palavra que eu disse aqui, e depois esfriar, saindo do portão para fora. Isso não é avivamento. Avivamento é reanimar aquilo que já possui vida, mas que caiu num estado de declínio espiritual. Avivamento é você levantar-se dessa cadeira, sair da sua zona de conforto, colocar as mãos no arado e fazer aquilo que te foi mandado pelo Senhor Jesus. Avivamento é você se dispor a vir à igreja, a orar na igreja. Avivamento é você gastar tempo na palavra. Avivamento é você se dispor para ganhar almas. Avivamento é você contribuir para o crescimento, não só espiritual, mas como também financeiro da igreja. Avivamento é você se dispor a ajudar alguém, mesmo às vezes que você nem condição tenha, mas por conta do avivamento gerado pela palavra que habita no teu coração, você diz: olha, eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu posso eu vou fazer. Aleluia.
Avivamento, querido, é você ficar aí sentado nessa cadeira, e mesmo que você não tenha oportunidade de subir aqui no altar e assumir esse microfone, mas você presta o seu culto, um culto racional. É você depois sair daqui: eu não preguei no altar, mas vou pregar na rua. Eu não falei no microfone, mas vou falar na praça. Eu não falei no microfone, mas vou falar no metrô, vou falar dentro do ônibus. Isso é avivamento. Avivamento é quando você produz, é quando você experimenta, melhor dizendo, uma mudança que começa de dentro e reflete do lado de fora. Aleluia. Avivamento é quando há uma mudança na sua mentalidade. É quando você começa a enxergar o reino de Deus de forma mais ampla. É quando você deixa de ser mesquinho. É quando você deixa de ser mão fechada. Avivamento é quando você abraça a obra. É quando você luta, peleja pelo reino de Deus. Quem é que pode levantar uma das mãos e dar glória a Deus? Aleluia. Avivamento leva o crente a ter uma vida espiritual frutífera, poderosa e submissa à palavra e aos seus líderes. Eu não creio nesse avivamento que alguém diz ter, possuir, sentir e viver, mas entra ano e sai ano e não ganha uma alma para Jesus. Eu não creio nesse avivamento. Eu não creio nesse avivamento que esse crente diz que tem, mas é um crente que vive uma vida de instabilidade espiritual, uma vida de montanha-russa espiritual. Um dia está bem, já no dia seguinte amanhece mal. Num culto vem e levanta as mãos e glorifica fervorosamente, mas no outro chega aqui se arrastando. Não dá para crer nesse avivamento. Como também não dá para acreditar nesse avivamento que alguns afirmam sentir e viver, mas que são rebeldes. Não se submetem à palavra, não se submetem à liderança da igreja. Isso não é avivamento. Porque tem alguns que afirmam, eles são tão cheios do Espírito Santo. E observem aqui, colocando entre aspas, são tão cheios do Espírito Santo que são incapazes de obedecer aquilo que o seu líder fala. São tão cheios do Espírito Santo que vivem abrindo a boca para dizer: eu não obedeço a homem, só obedeço a Deus. São tão cheios que vivem dizendo: eu só falo aquilo que Jeová mandar. E Ele nunca mandou você ser obediente? Ele nunca mandou você ser submisso? Irmãos, talvez essa primeira noite o conteúdo da mensagem não dê muito ibope. Mas uma coisa que eu também aprendi acerca de avivamento é que avivamento começa com a palavra. E uma palavra de confronto. Eu estou cheio dessas mensagens de autoajuda. Eu estou cheio desse tipo de mensagem que só diz receba, 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 mas que não diz o que você tem que fazer para receber. Eu estou cansado dessa mensagem. Deus vai te encher, mas para ser cheio você tem que fazer alguma coisa. Deus vai te usar, mas para te usar você tem que se dispor. Para Deus te usar você tem que buscá-lo. Camarada passa o dia todo na internet, passa o dia todinho no WhatsApp, passa o dia todinho assistindo televisão, não pega na Bíblia, não dobra o joelho para orar, nem 5 minutos. Aí ele chega aqui, eu vou dizer que ele vai ser cheio.
Talvez alguns de vocês discordem do que eu estou falando, mas eu acredito que Deus vai encher aqueles que amanheceram o dia dizendo: Senhor, hoje é a primeira noite da conferência de avivamento e eu quero ser cheio. Senhor, hoje é a primeira noite e eu vou aqui fazer a minha parte. Eu vou chegar lá já com o terreno arado. Eu vou chegar lá com o terreno preparado. Eu vou chegar lá com o coração já aberto. Eu vou chegar na igreja com o coração contrito. Mesmo que chegue com a alma abatida, mas saiu de casa e diz: Senhor, eu estou precisando, eu não mereço, mas eu preciso. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é quando Ele olha para mim, para você, e nos vê com o coração contrito, quebrantado, com a alma rendida. É quando Ele vê que apesar dos pesares, do desânimo, da falta de força, apesar do coração sangrando e da alma abatida, a gente chega aqui querendo ser renovado, a gente chega aqui querendo ser abençoado. Aleluia! Quantos acreditam nisso? Quantos recebem esta palavra? Levantem uma das mãos, só uma das mãos, e dê um brado de glória a Deus. Aleluia! Nós vamos ler ao longo da Bíblia que a história dos avivamentos começaram na palavra. Hoje não vai dar para discorrer sobre isso. Amanhã eu continuo. Mas vou lhes dar apenas um exemplo do que eu estou falando aqui rapidamente. Um desses avivamentos do qual me refiro aconteceu no tempo do rei Josias, no segundo livro dos reis, no capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 20, somos informados de que Josias, quando assumiu o reinado de Israel, uma de suas providências enquanto rei foi o de reformar o templo. Josias reúne os sacerdotes, reúne, digamos, o seu pessoal, a sua equipe, e ordena que se reformem o templo. Ele ordena que o templo seja reformado. E olha o que vai acontecer durante a reforma do templo. Eles vão achar o livro do Senhor. Eles vão encontrar o livro da lei. Eu faço até questão de ler esse texto. Eu peço a você que está de posse da Bíblia que, por favor, abra no segundo livro de Reis. Vamos ler aqui rapidamente o que está escrito. Segundo Reis, capítulo 22. Por favor, abra a sua Bíblia. Olha só o que está escrito no versículo 8. Segundo Reis, capítulo 22. Versículo de número 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã e este o leu. E olha só o que vai acontecer quando ele lê o livro. Versículo de número 10. Então o escrivão Zafã informou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã leu diante do rei. E olha só a reação do rei. Versículo de número 11. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, o que é que ele fez? Rasgou as vestes. Rasgou as vestes, em demonstração
de completo e total arrependimento e temor. Não existe temor e arrependimento, muito menos avivamento, se a palavra não for pregada, se a palavra não for anunciada. E eu tenho certeza absoluta, olha aqui para mim, que o que foi lido no livro aqui, não foi nenhuma palavra. Deus vai derrubar o muro, Deus vai quebrar a corrente, Deus vai te dar a vitória, Deus vai colocar os teus inimigos para comer terra. Eu tenho certeza que o que o rei ouviu aqui foi mais ou menos isso: ou se converte ou morre, ou se arrepende ou morre. Tome jeito, arrume sua vida, conserte o altar, se converta. Foi isso que ele leu, porque ele teme tanto, ele se treme. Parece que eu estou vendo o rei tremendo por dentro, tremendo por fora, tremendo literalmente, rasgando a roupa, dizendo: meu Deus, e agora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, se tivéssemos mais tempo para discorrer detalhadamente sobre isso, nós iríamos perceber o quanto a ministração, a pregação da palavra, ela provoca avivamento, principalmente quando ela é pregada de forma confrontadora. Porque se eu prego uma mensagem: pastor, mas isso não é contra a mensagem de vitória? Claro que não, irmão. Claro que não. Deus dá vitória mesmo, Deus abençoa mesmo, eu sei disso. O que eu estou tentando lhe dizer é que antes de buscar vitórias e bênçãos, vamos primeiro alinhar a nossa vida com Deus, deixar a nossa vida em sintonia com Deus. Aliás, o mandamento de Jesus no Novo Testamento foi: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É consequência. É consequência. Então Josias experimenta. Eu vou ler só mais alguns versículos aqui já para concluir. Versículo de número 15 ainda do capítulo 22. Disse, porque quando o rei Josias ouviu as palavras do livro, se arrependeu, ele mandou consultar a profetisa Hulda. E ela mandou o seguinte recado, versículo 15: disse-lhes ela: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, trarei desastre. Olha o conteúdo da mensagem. Deus não estava dizendo: vou trazer uma chuva de bênção. Deus não estava dizendo: eu vou abrir porta de emprego. Olha o que Deus está dizendo: eu vou trazer desastre sobre este lugar e sobre os teus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas olha o que acontece com quem se arrepende. Olha o que o Senhor manda dizer para o rei, versículo 18: porém, ao rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor, direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, visto que o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes a palavra que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E o versículo 20 termina dizendo: pelo que te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Olha aí, o problema é que tem gente que escuta,
E a palavra entra por aqui e sai por aqui. Eu vou concluir e vou continuar amanhã essa mesma mensagem, citando um artigo, ou uma frase, ou o tema de um artigo que eu li do saudoso pastor David Wilkerson. O artigo era intitulado Corações Duros na Casa de Deus. Ele começa esse artigo dizendo: quando falamos de corações duros, logo nos vem à mente a imagem de muitos ímpios, alguns até da história da humanidade. Ele vai citando alguns nomes. Ele fala de Stalin, ele fala de Karl Marx, ele fala até mesmo do Fidel Castro, nessa lista de corações duros. Mas ele diz: estes homens na verdade tinham corações duros, mas porque nunca foram confrontados com a palavra. Eles nunca sentaram num banco de uma igreja para ouvir a palavra. Por isso seus corações eram duros. Mas os corações mais duros estão dentro das igrejas. Os corações mais duros pertencem àqueles que frequentam cultos diariamente, semanalmente. Os corações mais duros pertencem àqueles que quase todos os dias ouvem a palavra, seja dentro da igreja, seja na televisão, seja no rádio, mas nunca se convertem, nunca mudam. Dá para dar uma glória a Deus ou está difícil? Talvez a palavra seja essa mesmo, misericórdia. Ei, mas a boa notícia é que dá tempo mudar. A boa notícia é que dá tempo pedir misericórdia. A boa notícia é que dá para se arrepender. E quando o arrependimento vier por causa da palavra, o céu vai se abrir. E o que Deus vai fazer é que Ele vai derramar glória sobre nós. Aleluia. Sabe no que eu estou acreditando, irmãos? É que alguns corações aqui foram tocados por esta palavra. É claro que eu não sou ingênuo para acreditar que todos ouviram, receberam e absorveram, mas eu estou também certo de que alguns ouviram, receberam, absorveram, e esta palavra de alguma forma vai ficar trabalhando, vai ficar se mexendo, vai produzir vidas. E eu quero já, em nome de Deus, em nome do Senhor, aleluia, já em tom profético, dizer que para amanhã o Senhor reservou um derramamento glorioso do seu Espírito sobre este lugar. Aleluia. Venham amanhã com este mesmo sentimento, com este mesmo Espírito, com essa mesma disposição de ouvir, de absorver, de receber, de acatar, de abraçar a palavra. Aleluia. Cadê a tecladista aqui? Glória a Deus. Escute. Há uma obra linda que Deus vai começar a fazer. Pastor Edson, eu sinto que esta conferência foi de fato providencial. Não foi meramente uma questão de mudança de lugar. Não, porque lá na sede não deu certo, não trouxe para cá, não foi isso. Eu sinto que há uma providência divina nessa mudança. Glória a Deus. Eu sinto que que a mão de Deus está nesse negócio. Aleluia. Deus vai preparar alguns aqui para a grande obra que Ele vai começar a fazer neste lugar. Aleluia. Não se espantem quando Deus começar a levantar gente aqui com autoridade e com unção. Aleluia. É claro que isso é um processo. Mas que começa, eu acredito que vai começar a partir dessa conferência. A partir desta conferência, Deus vai proporcionar a alguns, aleluia, o início de uma experiência que, à medida que o tempo for passando, que você for buscando, ela vai se tornando cada vez mais profunda, ela vai se tornando cada vez mais intensa. Eu estou crendo num derramar, eu estou crendo no agir do Espírito Santo, eu estou crendo no poderoso avivamento que está chegando, que já está viajando
soprando na direção do povo de Deus aqui reunido. Ou se você acredita nisso, aleluia, se você puder e quiser, por alguns instantes, levante as duas mãos para o céu. Ou só se você puder. Pastor, mas tem que levantar a mão, a menos que você não crê no que está na Bíblia. A Bíblia ordena levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda. Está na Bíblia. A menos que você creia, levante a mão. Pai, eu quero te fazer um pedido especial para esta primeira noite de conferência. E o meu pedido nada mais é do que um sinal, do que uma confirmação de que de fato o Senhor está neste negócio, está entre nós, de que o Senhor está nesta conferência. Que esta mudança de lugar não foi apenas, Senhor, porque não deu certo na sede, não, mas foi porque o Senhor providenciou isso. Por isso que eu te peço agora aqui, onde houver um crente com as mãos levantadas, onde houver um filho teu que ama a tua presença, que ama o avivamento, que ama o som do teu Espírito, onde houver um crente que não se conforma em ser frequentador de igreja, onde houver um cristão que não se conforma em ser esquentador de cadeira, onde houver um crente que não se conforma em ser figurante de hall de membro, onde houver um crente que não aceita, que não se conforma com a frieza e com a apatia, onde houver um crente, meu Deus, que não aceita que o fogo se apague, que não aceita que o altar fique com cinzas, onde houver um crente que seja amante da tua glória, ou abre os céus, abre o céu sobre eles agora. Isso. Comece a adorar. 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 Isso. Isso. Eu vou convidá-los a estar de pé na presença de Deus. Eu vou convidá-los a ficar de pé. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Eu sinto a aproximação de uma grande unção de Deus aqui agora. Mantenha-se conectado, mantenha-se ligado com Deus. Espírito Santo, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. E o que eu te peço agora é que esta palavra comece a provocar, comece a mexer, comece a incomodar. Oh, eu te peço que esta palavra comece, Senhor, a produzir frutos. Ela comece a penetrar nesses corações. Ela comece a enraizar. Eu te peço, Espírito Santo, te move aqui agora. Isso. Isso. Deixe as suas mãos levantadas, porque Deus vai fazer algo lindo aqui agora. Deus vai fazer algo tremendo aqui agora. Ó Deus, ó Deus, aí estão as mãos levantadas. Aí estão as mãos do que são amantes da tua presença. Aí estão as mãos do que não se conformam com a frieza.